Que alegria a gente poder encontrar e perceber que, aos poucos, né, as pessoas vão perdendo medo de sair, né, de voltar aos lugares, de voltar à igreja. Que bom, né? Nós estamos num momento da igreja, né? Um momento que é um momento que a gente diz... Eu acredito que a igreja vai fazendo pedagogia conosco, né? E agora nós estamos no momento da quaresma, né? Que é um momento que a igreja nos prepara, né? Ela nos para, nos chama, nos prepara para a Páscoa. Mas se a igreja não nos parar, não nos trouxer períodos e tempos favoráveis, a gente nunca vai se ver. A gente vai sendo levado pela vida e não para, e não pensa, né? Porque nós abrimos a quaresma com um convite: convertei-vos e crede no Evangelho. Mas essa frase não é para mim mais, né? A gente vai lá, eu estou precisando de conversão? Imagina, quem precisa é meu vizinho, que o povo lá não rejeita nenhum, aquele parente. A gente não tem noção do que significa conversão, nem que quer acreditar no Evangelho. O cristianismo é uma religião de desejo. Tudo que a igreja faz é despertar em nós um desejo de conviver com um Deus que é vivo. Porque se Ele não despertar esse Deus vivo, eu não ajudá-los, a igreja não ajudar, a conversão, ela não depende do meu esforço, ela é graça. Mas tem que ter uma liberdade nossa do querer buscar, do querer voltar, do querer entender que converter é voltar para Deus, é buscar Deus em primeiro lugar, entender que meu fim é Jesus, que Ele é o caminho, que Ele é a luz que ilumina o meu caminho, Ele que me dá uma direção. Mas se eu não entender que essa convivência com alguém vivo, eu vou achar que Jesus é um acontecimento do século passado. Aí não tem sentido? Aí eu nunca vou entender que a Bíblia é uma carta de amor escrita para mim, escrita para cada um de nós. Eu vou achar que isso aqui é ultrapassado. Enquanto essa palavra não se fizer viva em mim, enquanto a palavra não tiver uma importância na minha vida, aí não adianta. Eu entro quaresma, saio quaresma, faço adoração, e aí não tem sentido. Não podemos viver somente sendo levados. Nós temos que parar. Por que a igreja está me convidando? Por que ela fala convertei-vos? Lembrai, né? Tu és pó e ao pó retornarás. O que significa isso? Guardem uma coisa que eu vou dizer. O maior ato de liberdade de cada um de nós, do ser humano, é a escolha. Não é? Posso escolher, o dia inteiro, eu escolho. E Deus nos escolheu para nascermos. Poderíamos não existir. Já pensaram nisso? Ele te quis. A gente só existe porque a gente é desejado por Ele, amado por Ele, né? Senão a gente não estaria aqui. Pode ter certeza disso. Então guardem isso. Quando alguma coisa te incomodar, seu coração ficar aflito, fala: eu sou o resultado de uma escolha de um Deus. Ele sonhou comigo. Então minha vida não é em vão. Mas o que é a minha vida de verdade? Porque na maioria das vezes a gente parar e pensar, a gente caminha e carrega Deus como uma mercadoria. Se eu precisar de ajuda, eu chamo. É diferente de eu colocar Deus como o centro da minha vida. Ele ser de verdade o Senhor da minha vida. Então, como a conversão é um processo que não é mágico, você não sai daqui hoje e acorda amanhã convertida. Primeiro, porque é uma decisão. E segundo, que é a conversão, ela é um processo. Ela é um processo diário, né? Eu preciso, até no momento da nossa morte, nós vamos estar nos convertendo. Até a gente compreender que a nossa vida de verdade é Jesus, não é brinquedo, porque nós vamos estar como Ele ele viveu tudo para nos ajudar, tudo. E isso, Ele inclui as tentações que Ele viveu. Nós vamos passar pela vida, a vida inteira, o dia inteiro, decidindo entre Deus e o mundo.
Quando Jesus é tentado no Evangelho, ele não foi tentado uma vez. Ele foi tentado a vida inteira, até na hora da cruz. Enquanto ele estava crucificado, falaram: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Ele foi tentado a vida inteira. Vocês podem imaginar quanta pressão existia em cima dele? Quanta expectativa existia em cima do Messias? Pode imaginar o que foi a vida dele? O tempo inteiro ele fazia opção pelo Pai. Ele entendeu quando Satanás fala com ele: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra transforme em pão. Falou: nem só de pão vive o homem. Mas quando ele fala isso, tem questão material. Porque às vezes a gente acumula, até a gente entender que a nossa segurança não está na conta bancária. A minha segurança não está na pessoa importante que eu conheço. A minha segurança tem um nome só: é Jesus. Nós vimos nessa pandemia que adiantava dinheiro? Não podia nem sair de casa. O vírus, ele pegou todo mundo igual, né? Pegou a turma e ceifou. No primeiro momento ele veio numa violência louca. Não era, mas a gente continua tentada. Né? Minha segurança está nas minhas posses. E aí a gente percebe que não é isso. Isso não me dá segurança de nada. Principalmente porque quando a gente pensa na quaresma, se vocês receberam as cinzas ou não, e falou: tu és pó. É porque na verdade ele pegou esse pó, ele nos fez, soprou na nossa narina, nos deu vida. Então nós não somos qualquer pó, né? Nós somos um pozinho amado, né? Bonitinho, né? Qualquer pozinho. Ele fez isso por cada um de nós, né? Nós vamos retornar ao pó. Sim. Se Jesus não tivesse vivido a nossa vida, morrido por nós, nós teríamos que chorar e achar: sou pó. Mas ele morreu. Então a gente passa a entender que a ressurreição não é uma sequência da morte. Ela é uma consequência de Jesus ter morrido por mim. Uma hora vocês têm que parar e pensar: ele morreu por mim, por minha causa, para me dar o direito a uma coisa que se chama eternidade. Nós não temos dimensão do que significa isso, não. Não temos a menor dimensão do que significa isso. O que é ser convidado, como cada um de nós foi, para viver eternamente com Deus, onde a morte não vai ter a última palavra. É o que ele fala para Gabriel. Já falei isso mais de uma vez. Gabriel, já te ocorreu, né? Era uma mística da época da guerra, já te ocorreu que você não nasceu? Ela falou: o que, Senhor? Você não nasceu, Gabriel. Mas nasci, não. Você não nasceu para aquela vida que não vai acabar, que não terá fim, onde não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Então prepara esse dia, Gabriel, como você organiza uma linda festa aqui na terra. Organiza a sua festa. Cuida dos detalhes, todos, para uma festa bacana. O resto eu farei. Pode imaginar o que é isso? A gente não dá conta de pensar nessas coisas, né? Porque isso nos põe para pensar. Isso é maravilhoso. Porque nós temos que pensar na nossa morte. Que pensar na morte é pensar na vida. Como é que eu estou levando a minha vida? Onde que eu estou pondo a minha segurança? Na hora da minha morte, quem é a minha segurança? É Ele, como é na vida. Como é na vida. Porque se a gente não é tentado pelo material o dia inteiro, a gente é tentado pelo poder. Tanto que é bacana ser chique, famoso, né? E a fama acaba, passa, igual uma fumaça. Tem gente que tem problema, não pode ganhar um título que vira a síndrome do pequeno poder e transforma da noite para o dia. Não entendeu que o poder nos é dado para trabalhar mais, servir mais, ajudar mais. Só para isso que a gente ganha cargo. Se a gente tem consciência, né, é para trabalhar mais para Deus, né? Então, quando isso tudo que Jesus passou, ele passou não foi uma vez, foi a vida inteira, e nós passamos todos os dias. Todos os dias. No mundo voltado para tudo isso que nós estamos falando, do poder, daquilo, como é que você está vestida, da caneta que você usa, do relógio que você está, do carro que você desfila. Você é avaliado nisso. Eu venho aqui e falo com vocês: mas isso não dá segurança de nada. Por que isso não nos dá a eternidade? O que nos dá a eternidade é Deus. Então parar e se ver, fala: eu ganhei o maior presente que alguém pode ganhar, fui chamada à vida. E o que eu estou fazendo com ela?
Aos meus 20, aos meus 30, aos meus 40, aos meus 50, aos meus 60, aos meus 80. Como é que eu estou vivendo? Sabendo que cada dia que eu vivo falta menos um. Menos um para estar diante dele. Falo que o grande trabalho de Jesus conosco, um dos grandes trabalhos, é nos tirar do adultério da ilusão. Porque a gente vive na ilusão. E tirar o povo da ilusão é uma tragédia. Porque o povo fica arrasado, né? Poder entender que a vida é muito mais do que a gente imagina, porque o mundo nos ilude, ele nos enrola, ele nos engana. É impressionante. Como é que a gente é iludido, enganado? Então, tudo, quando Jesus for o centro da nossa vida, tudo a gente coloca diante dele. Tudo a gente pensa, isso agrada a Deus? Isso está de acordo com o que ele falou? Isso está de acordo com o que ele pediu? Com a consciência que ele nos dá? Ser filho do Altíssimo. Então, quando a gente inicia a quaresma e fala, convertei-vos, pega a sua vida e coloca ela de acordo com a palavra de Deus. Pega a sua vida e abre em Joel capítulo 2, que está escrito, se apresente diante de Deus, rasgue, não a roupa, o coração. É tão interessante que quando a gente vai rezar, muitas vezes a gente não reza, né? A gente faz repetição, a gente só pede, né? Orar é outra coisa. A gente chega perto de Jesus e fala, Jesus, eu preciso disso, como se ele não soubesse. Muito obrigado. Tá, ele fala, então tá. Isso não é oração, isso é monólogo. Oração é diálogo. Eu falo, Deus escuta. Eu calo, Ele fala. Mas como é que a gente dá conta de calar? O celular fica do lado, ele vibra e você já olha. Vai que é ele, né, que está ligando. Vai que é ela, né, a gente fica louco, não consegue, não concentra. Deus está ali vivo, ele fala, acho que é melhor dar uma volta, né, ver se ela calma o coração. Não, mas eu até calei a boca, o pensamento está não sei aonde, o coração não sei aonde, mas o corpo está ali. Então a gente precisa se preparar para rezar. Eu preciso me preparar para saber diante de quem eu vou estar. Que é Ele. E é um Deus vivo. Isso que eu gostaria que vocês entendessem. Como que eu gostaria que vocês fizessem essas experiências. É Deus vivo. Vocês vão encontrar com uma pessoa onde você vai rasgar o seu coração. Fala, Jesus, até agora eu vivi a vida assim. O que você achou? Não precisa contar tudo uma vez o que você achou, não. Pode ir por partes. Né, querido? Porque se eu contar tudo não vai ficar bom, não. Fala assim por pedaços. Fala assim, eu acho que aqui deveria ser diferente. Né? Então aprenda, porque a gente precisa de alguém que nos olhe com esperança. E a única pessoa que nos olha com esperança é Deus. Só Ele pega a gente, no pior momento da vida da gente, e fala, você não é isso, você é capaz de muito mais. É quando uma mãe olha para um filho. Né? Já citei esse exemplo de uma mãe que, o filho pode ser um bandido, marginal, pode ter matado, feito atrocidades. Ela fala, meu menino é tão bom, gente. O menino é uma beleza, gente. É o olhar de amor. Então Deus é o único que consegue nos extrair da gente mesmo. Porque Ele nos ama do jeito que a gente está. Mas é porque Ele sabe que vai nos transformar naquilo que a gente foi chamado para ser. Imagina que o trabalho é longo. Porque enquanto não apresentar tudo para Ele, Ele não trabalha. Jesus é tão delicado, vocês vão aprender a conviver com essa doçura que é Ele, né? Ele só vai trabalhar na sua vida aquilo que você apresentar para Ele. Você fala, Jesus, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Eu preciso aprender a perdoar, estou com a raiva do que colega trabalha. Como é que eu faço? Quero matar, mas o senhor falou, não matarás. Então eu não posso matar. Então o senhor me ajuda. Então você entregou o caso. Ele vai trabalhar seu coração, de repente você está abraçando com os inimigos, se dão as mãos, é uma coisa impressionante. Você fala, mas esse menino é até bom, porque ele te fez ver com os olhos dele. Deus vai transformando o nosso coração, que é duro, nosso coração é duro. Santo Agostinho fala que Deus nos fez para coisas tão grandes, que o nosso coração é tão pequeno que não dá conta de dimensionar. Então Deus coloca em nós o desejo, né, que eu falei. O desejo, a gente começa a rezar. À medida que a gente reza, o nosso coração se dilata, e Deus trabalha. A gente reza mais, o coração dilata mais, e Deus vai trabalhando em nós. Né? Até a gente conseguir entender para que fomos feitos, né? Então, mas a gente vai rezar, a gente escolhe umas coisas, conta para Jesus e guarda outras no porão. Não vou contar isso para ele de jeito nenhum. Como se ele não soubesse. E ele finge que não sabe. Porque ele é delicado demais, educado demais para falar assim, você está me escondendo um negócio.
Ele não vai fazer isso nunca. Tinha uns sacerdotes aí, Padre Pio, esses santos, né? Santa Maria Vianney, que o povo confessava, depois falava assim aqui, está faltando um pecado. Imagina. Diz que Padre Pio era assim, o pessoal ia lá para onde ele estava, e o pessoal já alugava um lugar para ficar. Porque sabia que ia lá para confessar com ele que não seria absolvido. Ia ficar uns dias lá. A pessoa confessava e ele batia a portinha do confessionário e falava, vá primeiro rezar, pensar, depois você volta. Muda de vida, depois você volta. Tinha pessoas que ficavam semanas lá até ter conseguido o perdão dele, porque ele não perdoava fácil, não. Vai melhorar. Sua vida, você está faltando de contar uns pecados. E ele era terrível, né? Padre Pio não era desse mundo mesmo, né? Então, a gente precisa aprender a colocar as coisas para Jesus, né? Precisa aprender a colocar as coisas para Ele. Fala com ele, Jesus, deixa eu mostrar para o Senhor a minha miséria. Porque o Senhor é o único amigo que eu posso me rasgar. Porque dependendo do amigo que te conhecer muito, ele pode usar aquele defeito seu e depois te destruir. Mas aquele que pode te ver nu da alma, é Deus. O que está escondido para Deus que Ele não sabe? Só que a gente finge a ilusão, né? A gente vive na ilusão, não é? Na ilusão de que engana a Deus. Né? Igual, esqueci o nome, Jonas, vai para Nínive, não, vou, achou que entrou no navio, achou que estava escondido de Deus. Deus falou, deixa eu chegar em alto mar, que eu vou fazer o navio acontecer alguma coisinha lá, deixa eu chegar lá em alto mar, fala, quem é que está fugindo aqui de Deus? Ele falou, fui eu, né, gente, o que eu vou fazer? Então, vai cair lá dentro, vai enfrentar o que você veio fazer. E a gente, enquanto a gente não se enfrentar, enquanto a gente não tomar consciência da nossa fragilidade, do tanto que somos nada, absolutamente nada, da nossa miséria, quando a gente não entender a nossa fraqueza, a gente acha que a gente é bacana. Porque o contrário de que a gente precisa para caminhar com Deus, a gente precisa de obediência e de humildade. Saber que a gente não é nada, mas nada, não é capaz de um pensamento que presta sem Deus. Porque enquanto a gente for autossuficiente, orgulhoso, vaidoso, Deus fica esperando, não cabe. É preciso se esvaziar. Então, por isso que o primeiro mandamento, vocês sabem qual é? Qual que é o primeiro mandamento? Graças a Deus, todo mundo sabe. E agora vai ficar difícil, mas vocês vão saber. Qual que é a primeira bem-aventurança? Para casa, estudar as bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança, bem-aventurado o pobre de espírito. Olha como é que um casa com o outro. Quando Deus Pai, no deserto, falou para Moisés, amarás o Senhor teu Deus, vocês não vão fazer ídolo para vocês adorarem. Enquanto Moisés estava lá, o povo já arrumou um bezerro de ouro. O que eu estou querendo dizer? O ser humano, ele precisa de muita aprovação. A gente quer sempre que as pessoas te elogiem, sempre que as pessoas te aplaudam. A gente quer ser visto, quer ser notado, quer fazer sucesso. Vive de Big Brother, né? A gente quer ser famoso 5 minutos, né? A gente quer ter uma rede social e ter 2 milhões de seguidores, né? A gente quer sempre a geração do olhar estrábico, né? A gente não consegue concentrar na gente, está sempre olhando na rede social do outro. Você vê, nós já tem tantos seguidores, e o que eu faço para conseguir tantos seguidores? Né? É um tanto de nada, né? Porque isso tudo é um tanto de nada. Fala, mas você tem Instagram, não tem, porque alguém faz para mim, porque se depender de mim, você nem entrar. Nem sei o que está lá. Alguém hoje mandou uma mensagem, não, que lindo que você fez. Eu não, foi eu não. Adorei notícia, é verdade. Não precisa ficar assustado, falar, Filó, né, você no Instagram? Não, meu sobrinho que resolveu fazer, faz lá, e pronto, porque eu, minha filha, não mexo em nada. Porque eu não tenho paciência para essas coisas. Eu acho, sinceramente, um tanto de nada. Mas rede social nos ajuda para evangelizar, né? Mas só. O resto, nada. Um tanto de nada. Então, a gente está sempre com o olhar lá, estrábico. Porque a gente quer aplauso, quer tudo, quer ser adorado, quer ser amado, quer ser elogiado. E se alguém, né, você que é o melhor, o chefe escolheu o outro, você quer matar o chefe, porque você não viu todo o seu valor, como que é isso? Então, quando Jesus fala, vocês imaginam o que é amar a Deus e se esvaziar e ser pobre, para que somente Deus seja o Senhor da sua vida, isso é a vida inteira. Por isso que o primeiro mandamento,
casa com a primeira bem-aventurança. Porque eu tenho que me esvaziar. Eu não tenho que ter um tanto de ídolo em mim, não. Para que Deus possa ser o meu tudo em tudo, como diz Teresa de Calcutá. O Senhor é o meu tudo em tudo. Imaginou até Deus ser isso em nós? É uma vida. Mas se eu não começar com essa quaresma, mas é só nesse tempo da quaresma, Filó? Não, era agora. Porque agora é o tempo que é necessário para que eu comece a me converter. Agora é o tempo que eu tenho que ler a palavra. Jesus está falando para mim. Quando ele fala não julgue, é não julgar. Quando ele fala não olha o cisco do olho do seu irmão, olha a trave que está no seu. Avalie a sua vida. Olha se você levantou hoje de verdade disposta a servir a Deus ou a você mesmo. Então é isso que a gente tem que ir transformando em nós. É isso que a gente tem que ir tomando consciência, que tudo que eu faço é com Ele e não sozinho. E eu falo que nesse tempo todo da minha caminhada, olha que não é brincadeira a minha caminhada. Eu fiz uma palestra, deve ter uns 3 anos, 4 anos, não sei, na Federal, para os estudantes da ética, da medicina, e era sobre atitude do profissional de saúde diante do sofrimento e da morte. Discutir com eles como é que se lida diante da dor do outro, diante da morte. E quando o colega me ligou e falou, agora tem um ano que ele está atrás de mim com isso, falou, nós estamos transcrevendo as palestras que teve no decorrer do ano, porque nós vamos fazer um livrinho. Eu preciso que você leia a sua palestra para corrigir, para poder publicar. Deve ter um mês e pouco que eu fui ler. Sentei para ler a minha palestra, para corrigir, para poder publicar. Morri de vergonha de mim. Chorei demais. Liguei para o meu confessor e falei, marca uma confissão urgente. Primeiro que fala demais. Aí eu leio carta de Tiago, fala, pronto para ouvir, lento para falar e lento para irar. Falei, minha Nossa Senhora, mais confissão. Só não é boa, né? Porque fala muito. Segundo, que claro que era eu que estava falando, era eu que estava contando os casos, mas eu já entendi que não sou eu, é nós. Eu não faço nada sozinha. Sou eu e ele. Aí mudei a palestra inteira para o plural, porque não sou eu. Falei, Jesus, eu vim pedir perdão, porque não sou eu, somos nós. O Senhor trabalha em mim. O Senhor me ajuda, o dia inteiro, eu falo o dia inteiro. Na hora que eu vou falar um trem para ser publicado, eu coloco eu. Ainda bem que tive tempo de pedir perdão, corrigir tudo antes da publicação. Mas é assim, porque a conversão é um processo. É um processo lento. Até a gente tomar consciência. E Jesus faz um convite para nós. Ele fala, permaneça no meu amor. É o lugar que a gente deveria querer morar. É no amor dele. Mas a gente prefere a confusão. Quanto que é difícil colocar alguém para rezar. Eu fico até admirada que hoje está mais cheio. Chama o povo para rezar um terço. Fica brincando que eu rezo muito terço, mas é porque eu gosto de rezar mesmo. Mas se eu tenho 5 minutos, o trânsito engarrafou, vai um terço. Isso não tem dúvida. Mas como que é difícil reunir as pessoas para rezar? Porque o mundo inteiro nos seduz. Eu falo que é o adultério da ilusão. Até a gente entender que Ele é o Senhor absoluto da minha vida e que tudo eu deveria voltar para Ele, o tempo inteiro estar com Ele, o tempo inteiro optar por Ele. Mas é interessante que a gente começa o dia com o sinal da cruz, passou um pouquinho e perdeu Jesus, no meio do caminho, falou, onde é que ele estava? Não viu Ele. Se alguém fala assim, como é que está a sua caminhada espiritual? Você não sabe. Também que ninguém te pergunta isso, né? Alguém te perguntou isso? Não. Como é que você está do ponto de vista de cristão? Se eu te falasse agora, como cristão, onde você está na sua caminhada? Fala, não, filho, eu sei que Jesus é filho de Deus, nasceu de Nossa Senhora, teve São José na história, não teve São José? Teve, fugiu para o Egito, quiseram matar, depois voltou. É isso, aí morreu na cruz. Aí tem a Páscoa. Que tanto que já sabe. De verdade, nós já estamos em março. Vocês leram o que a respeito de Jesus até agora? Nada. E Ele é o Senhor. Então a gente não estuda. A gente não lê. Não estou falando para ler sua Bíblia, não estudar. A vida de Padre Pio, Teresa de Ávila, Teresa do Menino Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus. Tomás de Aquino, claro que ele tem, são não sei quantos livros, acho que são 10. É ler,
meditar, pensar. Sabe por quê? Porque essa é a vida verdadeira. O resto é ilusão. E nós estamos inseridos nesse mundo, mas não pertencemos aqui. Somos dele. E temos que dar testemunho dele, de um Deus amoroso, de um Deus que é por amor. Porque qual que é a maior tentação, depois dessas 3 que Jesus viveu, qual que é a maior tentação que hoje nós vivemos? Dependendo do dinheiro, dependendo do poder, qual é a maior tentação que hoje nós vivemos? Nós, desse século, o que vocês acham? Aqui na escolinha de certo e errado, não. Só meu irmão. O que vocês acham? Qual que é a maior tentação? Desconfiar do amor de Deus. É a nossa desconfiança dele. A gente não confia de verdade que Jesus nos ama, a ponto de ter morrido na cruz, por cada um. Então a gente vive inquieto. Estou falando mentira? Vai me corrigindo. A gente vive preocupado, estressado. Minha filha, você tem tempo de comer? Já comeu a unha da mão, do pé, está comendo as cutículas? Para quê? A gente esqueceu de domar a louca da casa, que eu já falei com vocês, que é a... Aprenderam? Quem que é a louca da casa? Que todos nós temos. Dentro da nossa casa, que eu sou, nós temos uma louca. Como é que ela chama? Imaginação. Eu assento aqui e começo a pensar. Ele é meu namorado, mas será que ele está me traindo? Aí se ele estiver me traindo, como é que será que a moça? Se o que você já matou ele não sabe de quê. É a louca da casa. Tem dia que ela tem que ser amarrada. Teresa de Ávila falava isso com Jesus. Jesus, a louca hoje, está solta. Amarra ela, porque senão hoje não vai dar jeito, não. Então, se a gente confiasse em Deus de verdade, nesse amor dele, que é um amor incondicional, que é um amor que é eterno, um amor que é gratuito, um amor que nunca vai mudar, eu ia preocupar com o quê? Com nada. Em Mateus 6, 24, 34, Jesus fala assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas Filó, minha filha, eu tenho que pagar a conta. Mas é porque Jesus está chamando a atenção que a gente está muito preocupado com a subsistência e não preocupado com a vida. E a vida é eterna. Outro dia uma moça falou comigo lá no consultório: Filó, eu sou tão mais nova que você e eu vivo morta, cansada. Qual é a diferença? Falei: o que a gente come? Do que você se alimenta? Eu recebo a Eucaristia todo dia. Você tem quantos anos que não comunga? A diferença é o que se alimenta. A energia, o motor que me põe para andar tem um nome. Chama Jesus. Compreende quando ele fala? E ele manda vocês, ele manda a gente olhar para 2 coisas, no mesmo capítulo. Mateus 6, 24 a 34. Lá em 33, o que ele manda a gente olhar? Nossa, muito para casa hoje, né? Olhai as aves do céu, olhai os lírios, eles não ceifaram. No entanto, Deus não esquece de nenhum deles. Eles não plantaram. Outro dia que a gente confiar nesse amor, vai ser um trem louco. Porque o que vai te deixar instável na vida? Nada. Porque a nossa segurança, a nossa alegria, a nossa estabilidade não vai depender do que me acontece externamente, mas somente do fato de eu estar em Deus, em saber que Ele é o meu Pai e que Ele nunca vai me abandonar. Do mesmo, uma mãe que segura a mão do filho para andar, mas às vezes solta porque tem que passar em algum lugar. Deus, nós estamos nos braços dele e ninguém é capaz de nos tirar dos braços dele. Nem a dor, nem a morte, nem espada, nem a tribulação, nem o sofrimento, nem doença, ninguém nos tira dos braços dele, está escrita a palavra. E diz que quando a gente morre, ele muda a gente de braço, ó, de morrer de paixão por isso. Ele nos tira de um braço e põe no outro braço. Precisa de morrer. Um Deus que cuida, né, que é delicado, que é generoso. Ele fala: eu cuido do verme da casca da árvore. Como é que eu vou perder um de vocês? Com os cabelos, dos fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Você é precioso aos meus olhos. Eu cuido de você. E nós continuamos roendo as unhas, tenso, preocupado, estressado. O mundo está estressado, o povo está de mau humor. Freia, acha ruim. Você olha e fala assim: você também olha por causa de quê? Ó, porque eu te achei bonito, gente. Olha olhar para os outros, mas a luta. Né? Eu continuo falando bom dia pelas escadas da Santa Casa, até o povo resolver me responder. Porque o povo é mal-humorado. Falo: gente, para que o mau humor? Se alimentasse do Senhor teu Deus, entregasse o seu dia a Ele e falasse: tudo que vai me acontecer hoje, eu sei que o Senhor já organizou. Por quê? Porque me ama.
Então, porque me ama. Isso é encantador. Então, até a gente entender essas coisas todas, isso é o processo de conversão. Até a gente ter uma confiança incondicional em Deus. E tudo que eu vou fazer, eu vou olhar para Ele. E tudo que for acontecer com vocês, vocês conversam com Ele. E tudo que vocês desejarem, vocês falem com Ele. Entrega seu sonho para Ele. Esse tanto de menina linda que está aí, né? Nunca vi tanta menina bonita. Todo mundo deseja casar, tem uns maridos bacanas, né? Conversa com Ele. Fala, Jesus, manda um José lindo para mim. É assim, vai chegar. Fala com Nossa Senhora, me arruma um José. É assim, vocês vão colocando, não fica tentando procurar esses moços onde eles não estão, porque não vai ter nada que presta, é só ilusão. Né? Então, aprendo essas coisas. Hoje a maior tentação do ser humano é desconfiar. É achar que Deus não existe. Essa coisa é coisa de passado. Imagina se Jesus hoje está aí vivo. Imagina se Jesus está aqui agora nos olhando. Ele falou, você alucina, claro que Ele está aqui. Né? Então, imagina, a gente vive de ilusão. Então, o mundo quer. Você fala de Jesus, você faz um bolinho. Você fala que você acredita em Jesus, que você reza, não fica um. Né? Não fica não. Fala de morte, não fica um. Lá no CTI, para manter o povo numa aula de morte, é uma luta. Eles vão passando mal, fala, está passando mal, moçada, mas é a vida, viu? Vamos ficando firme, porque daqui a pouco vocês têm que enfrentar o óbito agora do seu paciente, depois de alguém da sua família, depois do seu próprio. Vamos preparar, colocar uma vida com sentido, saber para que estamos aqui, para aprender a amar, saber que caminhamos na presença de um Deus maravilhoso e que vamos voltar para a casa do nosso Pai e a vida será eterna. São João Bosco tinha muito sonho interessante, depois vocês leem a vida deles, vê que bacana. E um dos meninos que ele ajudou muito, que foi espetacular, né? Tudo que São João Bosco fez por esse menino, e ele morreu. E aí um dia São João Bosco tem uma visão com ele, e ele fala, nossa, mas você está no céu, que coisa maravilhosa. Ele fala, aqui não é o céu ainda não. Não, que é a antessala. Isso aqui é a antessala. Você ainda não viu o céu não, porque para você ver o céu, você tem que morrer, porque você aí verá Deus. Pode imaginar? Não tem dimensão que significa isso não. Não tem dimensão. Então a gente acha pesado quando fala convertei-vos. Fala, imagina, estou ótima, vou à missa uma vez por semana, olha que bom. Péssimo, uma vez por semana? É como comer uma vez por semana. Dá conta desse jejum? Então a nossa alma está desnutrida. O cristão tem que ter duas marcas. Uma da alegria, né, gente? Então, onde é que a gente passa, tem que ser que a alegria, né? Fala a verdade. Que o povo fica feliz. Por quê? Porque eu tenho Jesus. Se eu tenho Deus, tem tudo. O que pode me perturbar a vida? O povo até tenta, mas não consegue. Por causa dele. A gente olha para ele e fala, vai pôr estrelinha. Eu falo que ele põe estrelinha para diminuir o tempo do purgatório. É assim, convivendo com ele. E segunda marca do cristão tem que ser amor. Não podemos ser azedo. E todo mundo aquela pessoa que ele te mandar, é a pessoa que você tem que resolver o que ela está precisando. Aquela pessoa que chegar, é ele. Guardem isso. Ele vem de várias formas. Ele vem. Então, para ver se você está atento na presença dele. Fala, você está achando que você me engana? Me engana não. Sei que eu sei. Então, aprender isso. A marca do cristão tem que ser essa. Primeiro eu vou falar de um Deus de amor e a gente comunga e é azedo. Como é que eu posso falar que o Deus é de amor, que ele cuida de mim e eu sou egoísta? Como é que eu posso falar com meu irmão de rua? Não, está chovendo, você vai para casa, não tem casa. Agasalha, Deus cuida. De quê, meu filho? Agasalha ele primeiro. Ele está com fome, mata a fome primeiro, depois fala de Deus. Primeiro acorde que ele é seu irmão. E Deus está ali, habita ali. Então é muito sério, nossa conversão é muito séria. É de verdade entender que todos aqui somos irmãos. Filhos do mesmo Pai. Não tem um trem mais revolucionário que isso, não. A gente reza Pai Nosso, não é Pai Meu. O pão é para todos nós. Qual é a raiz do mal? Por que existe quaresma? Porque existe o mal, existe o pecado. Qual que é a raiz de todo pecado? O egoísmo. As pessoas brigam, começam a observar. Por que tem tanto pecado? Depois vocês dão uma passada nos 10 mandamentos, que eu não vou perguntar. Dá uma passada para ver qual que é a raiz que Deus colocou ali. Para poder nos mostrar. Qual que é a raiz? Por que eu mato? Por que eu roubo? Porque eu acho que eu que tenho que ter tudo. Eu não divido. Eu não divido, tem que ser meu. Mas você já tem 3, mas eu quero 4. É Davi, o pecado de Davi, ué.
Que o Natan vai lá e fala, Davi, deixa eu te contar uma história, Davi. Tinha um homem muito rico na cidade, tinha tudo na cidade, não sei quantas ovelhas, não sei quanto isso, aquilo. E tinha um outro pobrezinho, Davi, que só tinha uma ovelhinha. E aí, ele foi lá e roubou essa ovelha dele, matou. O que se faz com esse homem? Davi falou, tem que matar esse homem. Ele falou, pois esse homem é você, Davi. Aí Davi toma noção do pecado que ele fez. Então é assim, a gente não tem dimensão das coisas. Tem que parar e pensar. Jesus, eu quero começar uma quaresma. Já vivemos o primeiro domingo, só falta mais 3. Me ajuda. Eu de verdade, eu quero ser uma católica diferente, eu quero ser cristã. Eu quero que as pessoas vejam as minhas atitudes e saibam de quem eu sou filha. Eu quero de verdade viver uma vida com o Senhor. Me dá a graça. Eu quero, entender? A liberdade. Me dá a graça, Ele te dá a graça. É assim. A nossa vida é um encontro da liberdade com a graça. Liberdade com a graça. Senhor, eu quero ir à missa todo dia. Vai te dar a graça. Senhor, eu quero confessar, pelo menos uma vez por mês. Ele vai te dar a graça. Senhor, eu quero... E Ele vai te dando, é assim. Mas se a gente não pedir, Ele não dará. Porque Deus não nos obriga. Porque Deus não quer escravos. Nós somos filhos livres. E o amor é uma escolha. Eu também escolho a Ele. Né? A resposta de ser amada é a minha resposta de amor. Porque a dívida que a igreja tem com cada ser do planeta é: Deus te ama. O que você vai fazer com essa verdade é uma opção individual. Eu posso não querer, ou eu posso falar, uau, Ele me ama, eu também vou amá-lo. Eu vou fazer uma vida de resposta de amor, e eu quero permanecer no amor dEle, como Ele me sugeriu em João 15. Permanecer em meu amor. Se vocês resolverem contar lá hoje, fala 11 vezes, permanecer. Por que eu não quero ficar com Ele, quero a confusão, a discórdia? Aprenda a viver no amor. Peça a Ele a graça, fala, Jesus, me ajuda a permanecer escondida no seu coração. Escolhe uma chaga para ser escondida. Me ajuda a me esconder. Eu quero permanecer perto do Senhor, para poder permanecer feliz. Não é assim. Eu quero, mesmo que aconteçam situações difíceis, sofrimento vai vir, mas eu sei que eu não estou sozinha. Eu não passo sozinha. É assim. Então esse é o convite, né? Para que a gente possa começar. É tão interessante, né? Uma experiência do Rosário da Madrugada, né? Antes de eu encerrar. Que o Rosário, nós chegamos lá no estúdio 10 para as 4, lá dentro do Instituto, e ar-condicionado pesado, mas pesado. Eu estava com blusa de malha, mais grossa, mas eu tenho Renault, fico completamente roxa com frio. Eu estava exatamente, ele estava, Jesus exposto, né, Santíssimo, estava eu e a irmã Raquel, uma do lado da outra, atrás dele, você estava atrás, literalmente, dele, colada, quase lá dentro do sacrário, né? E o irmão Luiz Maria do outro lado. E o irmão Luiz Maria começou a ficar preocupado, porque ele viu que o ar estava muito pesado e eles estavam com uma capa. Até na última vez que eu comentei, que eu falei que Pedro, quando negou Jesus, logo depois que ele negou, enquanto ele andava com Jesus, estava aquecido, alimentado, nutrido. E logo depois que ele negou Jesus, ele foi se aquecer nas fogueirinhas do mundo, né? Não foi? Se vocês lerem lá em Lucas, fala que Pedro, então, negou e foi ficar no pátio, numa fogueirinha com o povo. Porque é assim, a gente, quando larga Deus, fica atrás do foguinho do mundo, que não dá nada. E foi tão interessante que eu estava atrás dele e o calor era impressionante. Então, eu estava aquecida por causa da presença, né? Assim, é muito vivo, né, gente? Eu chorava igual uma menina, né? Porque é muito vivo, né? Jesus Eucarístico, ele me emociona demais, né? Porque ele é vivo, escondido sob um véu, né? Que não nos deixa ver. A gente não daria conta de ver toda a majestade, né? Mas você sentiu o calor, né? Isso é de impressionar as coisas que Ele nos permite viver, né? Porque Ele está ali, vivo. Se a gente fosse santo, a gente escutava um coração que bate. Mas como já não é, não escuta, né? Mas Ele está ali, isso basta, né? Então é preciso, e tudo que eu desejo para vocês nesse período de quaresma, é esse exercício de estar na presença de um Deus que é vivo. E estar atento com a maior tentação que a gente vive. É desconfiar que Deus nos ama.
desconfiar desse amor. Fala, Filó, você não sabe do problema que eu estou passando. Não precisa saber não, Jesus sabe. Entrega de verdade assim para ele, fala, é do Senhor. E fala com ele, agora eu só posso fazer o que o Senhor quiser, porque o meu problema o Senhor já vai resolver, né? E dá sequência. Vocês têm que experimentar o amor dele, para vocês, a cada dia, querer amá-lo cada vez mais, querer cada vez mais fazer opção por ele, a escolha dele, até a gente desejar profundamente voltar para casa, porque é para estar com ele. É uma alegria sem fim, né? É o que a irmã Madre Faustina toda hora queria ir embora, queria ficar com ele. Falava, ainda não, Faustina, calma que você ainda tem que acabar com umas coisas. Porque à medida que você experimenta Deus, aqui não tem nada mais que te seduz, nada mais que te encanta, né? Porque ele é, como diz Teresa de Calcutá, ele é meu tudo em tudo. Como eu desejo que de verdade, assim, desculpem ter alongado, mas experimentem a religião viva, Deus vivo, Jesus, ele já ressuscitou. Nós fazemos memória de tudo isso, porque nós temos que lembrar todo o processo da nossa salvação. E a última coisa que eu queria falar com vocês, que Bento XVI sugere para nós, e que talvez a gente não tenha hábito. Bento XVI diz assim, quando houve a encarnação, foi o anjo que anunciou a Maria. Zacarias também, quando João foi nascer, antes dele nascer, que Isabel iria conceber, foi um anjo que falou com Zacarias. Foi um anjo que falou com José, que ele podia confiar em Maria. Foi o anjo que anunciou aos homens que uma alegria imensa chegava no mundo. Então ele falou, chamem os anjos da guarda de vocês. Não sei se vocês têm o hábito de rezar a oração do anjo da guarda e de rezar todos os dias pelo anjo da guarda e pôr serviço nele mesmo, pode chamar, que ele adora ser ocupado. Põe um anjo da guarda para poder se ocupar, dê trabalho a ele, e nesse período da guerra, à noite hoje, quando vocês forem dormir, peça o seu anjo para ir consolar alguém lá na Ucrânia, lá na guerra, alguém que está precisando de um consolo, pode ser que seja uma criança, seja uma mãe, seja uma mulher. Essa é a comunhão dos santos, não é? O seu anjo irá. Então, pede o seu anjo da guarda, fala, vá onde está precisando, se você não tiver ninguém para ele poder ir, mande ele visitar Jesus no Santíssimo, para que Jesus não fique sozinho. Então, Bento XVI, eu li isso hoje, ele falando, a gente precisa, nós não podemos negar a existência, ele fala, e não podemos deixar de chamá-los, porque Deus contou com todos eles. Então, que a gente possa se proteger com o nosso anjo, né? Pedir a ele a proteção, pedir que nos guie, pedir que nos dê o caminho, que nos governe, que nos dê a luz na hora certa, e que de noite, na hora que você estiver dormindo, fala, vá consolar alguém que hoje precisa muito de um consolo. E uma outra sugestão, quando vocês forem para uma reunião, ou ter um encontro com alguém, fala com o seu anjo da guarda, vá na minha frente, converse com o anjo da guarda, aquela pessoa que eu vou ter que conversar, vá ajeitando as coisas. Vocês vão ficar tão surpresos com tantas coisas. Isso tudo é permitido para a gente viver, e a gente não vive porque a gente não conhece. E é maravilhoso, a hora que vocês começarem a experimentar isso é belíssimo. Deus deixou tudo isso, e nós guardamos. Vamos usar. Período da Quaresma é o período da nossa conversão, é o período de nos olhar, de nos ver de verdade, nus, diante de Deus, e falar, muda a minha vida, porque eu quero de verdade que o Senhor seja o meu grande amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Uma Vida de Ressuscitado. Acompanhe. Vamos abrir João, capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava e lhes diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro.
Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro, vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobria a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Palavra da salvação. Essa semana toda que nós vivemos, nós vivemos um período de quaresma, nos preparando para a Semana Santa. Vivemos essa semana toda. E o que mais nós encontramos nesse domingo e nessa semana foi alguém te ligando, ou te cumprimentando e desejando Feliz Páscoa. Será que as pessoas sabem o que falaram? Será que na sua vida houve uma Feliz Páscoa? Ou você só repetiu o que falaram com você? Feliz Páscoa, obrigado, Feliz Páscoa. Mas nem você sabe o que significa, nem ninguém sabe o que significa, foi igual. Ficou mais uma semana igual, ficou tudo igual. E no final do dia foi aquela sensação esquisita na boca, assim, de que, mas passou? E não aconteceu nada dentro de mim? Então, quando a gente escuta tudo, eu fico pensando, e a pergunta que eu quero trazer para vocês: qual é a maior dificuldade nossa? Qual é a maior impossibilidade? É de ver ou de crer? Você pensar nisso? Será que a gente crê de verdade? Porque esse evangelho, ele é de uma riqueza imensa. E tem muita coisa contraditória, muita coisa que coloca aqui, quando coloca que Madalena sai de madrugada em direção ao sepulcro antes de amanhecer. Porque Madalena é representação de uma comunidade como nós, que às vezes já queremos acreditar, mas ainda não acreditamos. Sabe quando você ainda não dá o salto? Você está meio no escuro. Então, quando a gente está... Por isso Madalena saiu no escuro, ainda era noite. Por quê? Porque é símbolo da ignorância, é símbolo da não entrega, é símbolo da confusão, é símbolo do medo. Porque aí os nossos olhos ainda não viram, não nos entregamos, então está tudo escuro. Mas Madalena enfrenta, ela vai lá no sepulcro. E às vezes é assim na nossa vida. Às vezes nós estamos vivendo a nossa vida numa situação, às vezes de perda, às vezes é de perda financeira, às vezes é de perda afetiva, às vezes é de perder um filho, às vezes é situações meio de mudança na nossa vida, ou uma época que a gente não perdeu nada, mas está se questionando e está achando a vida sem sentido. Fala, mas minha vida é essa rotina, eu levanto, trabalho, cuido de menino, volto para casa, ou eu quero ter filho, ou não casei, quero casar, ou... Mas só isso, e chega nisso e fala, mas é só isso, vou à missa, volto, desejo Feliz Páscoa, mas dentro de mim não acontece nada. Eu continuo assim, meio triste, meio assim, abatido, meio preocupado com as mesmas coisas. E termina o domingo de Páscoa e nós estamos angustiados pela mesma segunda-feira. E não tem em nós uma alegria que contagia, fala, passou pela Semana Santa, é igual qualquer pagão, qualquer ateu que viveu nada. Compreendem? Esse evangelho é para nos sacudir. Mas é porque às vezes a gente está no mesmo processo que Madalena, está no escuro. Mas Madalena, quando chega lá, ela vê que a pedra tinha rolado. A pedra tinha saído do lugar. E às vezes é o sinal que a gente precisa de que alguma coisa está para mudar. A pedra já saiu. E às vezes é a nossa desesperança. Às vezes a gente achar que uma situação não tem saída, está tudo fechado. Olha, eu quero dizer para vocês que não há pedra que te impeça que a vida se manifeste. Alguém já comprou ela por nós. Essa vida será transformada? Não tem jeito. E vocês podem observar que aqui conta que Madalena correu, Pedro correu e João correu. Qual o sentido disso? O que eu quero dizer para vocês? Que não vamos realizar a Páscoa correndo. Enquanto eles correram, eles não viram Jesus, viram? Não viram. Então nós não vamos ver o Senhor enquanto estivermos correndo. O amor precisa de intimidade e de silêncio. Enquanto não fizermos isso, não vamos ver o Senhor. Vocês podem observar que eles só viram Jesus quando eles estavam quietos, sozinhos e em silêncio. Se vocês acompanharem todas as narrativas para frente, vocês vão ver quando que foi que Jesus apareceu para cada um deles. Quando eles estavam sozinhos. E às vezes a gente tem que estar sozinho, em silêncio. O amor precisa de silêncio
e de intimidade. Senão eu não consigo ver o Senhor. Então, às vezes na nossa vida, nós estamos vivendo essas situações e que muitas vezes nós estamos mesmo dentro do sepulcro, né? Não temos entusiasmo com nada, só levamos a vida porque levamos a vida e passamos a vida nessa correria. E se a gente não parar, e se a gente não pensar, a gente não consegue achar mesmo uma direção. Então, quando eles vivem tudo isso, eles vão lá no sepulcro, chega, olha e não vê, às vezes é assim na nossa vida. Porque não é a grande... Mas por que não aconteceu nada no meu coração, Filó? Porque eu preciso acreditar que existiu alguém, Filho de Deus, que veio ao mundo por amor a cada um de nós. Que tem uma proposta maravilhosa para cada um de nós. Nós ainda não entendemos essa proposta de amor. Uma proposta de um amor para a gente ser feliz aqui, agora. E Ele quer que a gente viva isso. Quando eu creio nesse Deus que me ama, que quer tudo, muda tudo. Porque eu mudei o referencial que está em mim. Eu não vivo para mim, eu vivo para Ele. Por aquele que morreu por mim e quer uma vida de amor para mim. Então, quando eu mudo esse referencial, a minha vida mudou de sentido, muda tudo muda. Acontece algo diferente em mim. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, Ele fala, tira as faixas. E aqui Jesus, quando João entrou, ele viu o sudário de um lado e viu as faixas do outro. Ele olhou, pensou e reconheceu o amor. Quando é que você reconhece alguém que você ama? Você precisa vê-lo? Muitas vezes não. Muitas vezes quando você está de costas, chega alguém que você ama, e ele tem 10, 4 pessoas numa casa e tem uma chave. Quando é aquela pessoa que você ama que vai abrir a porta, você sabe que é ele sem ter visto. Por quê? Porque é o amor que te conta. João aqui, quando ele reconheceu, ele viu que era o amor, viu pelos sinais e falou, ele agora cumpriu aquilo que ele havia dito, ele reconheceu. Então a ressurreição na nossa vida, a Páscoa na nossa vida, a transformação, ela não vai acontecer de uma vez não, gente. É a ressurreição de cada dia. Quando eu enfrento uma situação difícil, eu tenho a sustentação para viver com esperança aquela dor, isso é o sinal de que Deus é que me conduz e que está ali presente. Isso são os sinais do ressuscitado em mim. Isso eu reconheço Deus em mim. Como é que, muito mais do que poder anunciar que Jesus ressuscitou, é eu ter uma vida de ressuscitado? Como é que nós vamos mostrar ao mundo que nós somos cristãos, que Jesus passou por tudo isso, ressuscitou, se eu vivo morto? Como? Se eu não carrego dentro de mim uma alegria, se eu não tenho uma paixão pela vida, se eu não tenho uma paixão por tudo que me dignifica, se eu não tenho uma paixão, porque eu tenho que ter uma razão para viver de verdade. Jesus morreu de tanto amar. E nós às vezes temos lances de amor, mas não temos uma razão de paixão que nos sustenta. Porque o dia que Jesus for a paixão da nossa vida que nos motiva, nós vamos convencer o mundo. Mas por enquanto ele é alguém agradável, bom, uma presença bacana, uma presença que me acalma. Se eu estou aflito, eu grito por ele e ele me conforta no meu coração. Mas Deus quer mais. Jesus, quando Ele olha para a nossa vida, vocês já pararam e pensaram quando Ele olha para a sua vida? O que Ele está vendo na sua vida que não está gerando vida? O que na sua vida você não está vivendo a intensidade que o Senhor gostaria que você vivesse? Aonde que na sua vida a luz de Deus ressuscitado não penetrou? Aonde? Aonde que as pessoas podem olhar para a sua vida e falar, não, o que é que essa pessoa tem, gente? Que brilho que é esse? Que alegria que é esse? Que tudo na vida dela é assim. Por que ela tem essa paixão, mesmo que as coisas estão esquisitas? Nós não vamos encontrar Deus parado na nossa dor. Nós não vamos encontrar Deus parado no dia que eu escutei a morte do Sérgio. Eu não vou encontrar Deus na hora que eu arrumei a roupa dele, arrumei ele no caixão. Eu não vou encontrá-lo lá. Deus está na vida, ele saiu do local do sepulcro. E às vezes na nossa vida nós estamos parados na dor e não movemos. Mas aí nós ficamos no passado. E a gente fica vivendo aquela lamúria. E a gente se coloca na posição de vítima e fala, mas é porque assim comigo dá tudo errado. Reage, pega Deus na mão e fala, vamos andar. Eu quero uma vida nova, eu quero ressuscitar.
Nós que somos cristãos temos que ter uma vida que as pessoas olham e falam: como é que essa mulher tem coragem de fazer isso? O que sustenta ela nessa dor? O que faz isso? Eu digo, é a presença de um Deus que é vivo. Não procurem Deus aonde Ele está resto de morte, não. A vida já caminhou, Deus está caminhando. Eu digo para você, todas as situações são transformadas. Filó, mas não era aquilo que eu queria. Sim, quantas coisas na minha vida não era o que eu queria. Mas como é que eu posso ver essa situação a partir de um outro olhar? E falar: Senhor, como é que nós podemos transformar isso? Como é que eu ressuscito isso? Como é que disso aqui eu posso transformar? Isso é ressurreição. Quando eu tenho uma esperança que me acalenta, que me põe de pé apesar de tudo. Quando eu tenho consciência desse Deus que me ama e fala: de pé. Senhor, mas aconteceu, mas nós podemos virar. Quando Jesus diz: bem-aventurados os que choram, Ele não quer falar: ô tadinho, chora mesmo. Ele quer dizer isso, não, Ele quer dizer: levante e anda. Você é capaz de tirar e de mudar a sua dor. Mas tem que ter coragem e certeza de um Deus que está vivo e caminha conosco. Isso é ressurreição. O dia que você entender que Deus caminha na sua vida, Ele está vivo aqui agora, te conduzindo, que nós estamos vivendo tantas noites nesse mundo. Quando a gente vai avaliando o mundo, escutando, claro que não pega todo mundo, mas tantas noites de corrupção, tantas noites de morte, tantas noites de intolerância religiosa, tantas noites de fome, tantas noites que não tem nada a ver com o que Deus quer. É preciso que a gente tenha postura de luz para poder iluminar a noite de quantas pessoas. Quanta gente está precisando de um raiozinho dessa luz dele para falar: tem algo que pode mudar. Existe um Deus que transforma tudo. Quantas situações de desesperança você encontra? Quantas pessoas você encontra que falam: não tem mais jeito? Você fala: tem um jeito, tem o Senhor. Mas vai morrer, existe a ressurreição. Compreendem? Somos nós que temos que levar essa certeza da nossa fé, essa alegria para quantos estão aí destruídos. A nossa fé tem que ser uma fé que contagia, mas não é pela boca, contagiar, porque é real. A história é real. Esse Deus de amor por nós é real. Então a proposta de uma feliz Páscoa é: vamos rever a nossa vida? Vamos ver como é que eu caminho como cristã? Como é que eu estou vendo as situações da minha vida? E como é que eu me comporto diante de coisas que às vezes eu não queria, ou que não estão boas? Como é que eu me comporto? Será que eu desespero nesse momento? Ou será que eu apresento essa situação para o único que pode? É isso, se eu apresento para o único que pode, é sinal da confiança em alguém que é vivo, que escuta e que transforma. Hoje eu falava isso com uma mãe. E ela estava tão desorientada, eu falei com ela: por que você está tão desesperada? Claro que é difícil um filho internado, não tem dúvida. Mas quando a gente está com o coração muito tumultuado, muito desesperado, vá à capela e converse com o único que te acalma, com o único que tem o poder sobre todas as coisas, com o único. O dia que você descobrir isso na sua vida, e o dia que vocês descobrirem o que é andar com um Deus que é vivo, o que vai te perturbar na vida? A situação chega, te tumultua, mas você fala: mas eu tenho um Deus que me ama, que desceu, se encarnou por amor a mim, morreu numa cruz por mim e quer que eu seja feliz. Divide com Ele. Fala: Jesus, o que o senhor acha disso? E vocês verão como é que a vida será completamente diferente. É intimidade, porque eu preciso de luz, eu preciso de direção na minha vida. E às vezes a nossa vida está escura, está sem luz, nós estamos perdidos. Por quê? Porque falta a luz de Deus. Tem luz demais aí no mundo, não é essa luz não. Eu estou falando a direção dele, porque só Ele dá a direção certa. E quantas vezes nós temos que parar, quantas vezes no meu dia eu tenho que parar e falar: mostra o que é para fazer, dá a direção, Senhor. Aí quando a gente vive isso, Páscoa é todo dia. Porque todo dia eu tenho que morrer e nascer de novo. Todos os dias eu morro para o pecado e renasço diante do Senhor. Todos os dias eu começo uma nova história com Ele. Todos os dias eu falo: vamos zerar aqui que não foi bom não, vamos começar de novo. Todos os dias eu posso me colocar diante dele e falar: Jesus, o que é ruim? O que está ruim? Por que eu não vivo a minha vida cristã em plenitude? Por que eu não tenho a alegria dos santos? Por que, Senhor? O que me falta? Aí eu morro de vergonha dos santos. Aí Santa Teresinha é um encanto. E Santa Teresinha falou com Jesus que ela ia ser diferente de todos os santos, que ela não ia fazer grandes coisas, não, que ela ia viver só a via do amor. Ela achava que era pouco. Então vocês observam como é que é a distância de um santo para nós. Santa Teresinha foi muito perseguida dentro do convento,
E aí, um dos episódios, que alguém quebrou um vaso na frente do quarto dela, um vaso de flor. A superiora chegou e não teve dúvida. Xingou de A a Z, Terezinha. E xingou, que ela quebrou o vaso, que ela tinha que ter cuidado. E ela pensava, mas eu vou me justificar? Não foi eu não, mas eu vou contar para ela que não foi eu, e me justificar. Jesus, quando pegaram e julgaram ele não se justificou. Então, por amor, eu vou aceitar tudo, cuidar de tudo. Um dia, quando ela chegar no céu, ela vai ficar sabendo que não fui eu que quebrei o vaso. Falei com Jesus, escutou essa história? Olha eu e Terezinha, igualzinho. Você imagina o trabalho que você vai ter para fazer desse coração um coração de santo. Compreendem? Quanta coisa Tereza abriu mão. Falava, nada, que bobagem. Por fim, ela andava, se assistir o filme dela, ela andava dançando, que ela já imaginava que ia dançar com Jesus, ela andava dançando, carregando as freirinhas e dançando. As freiras falavam, Terezinha, hã? Porque ela estava dançando já com Jesus há muito tempo. Mas era uma menina, mas por amor. O amor fazia ela ver. E quando a gente, por amor, reconhece a presença do Senhor, o amor é a única força capaz de mudar os nossos olhos. Então nós precisamos de mudar o olhar. E quando a gente ama Jesus, a gente é capaz de reconhecê-lo em qualquer situação na nossa vida, mesmo que a situação seja contrária a tudo que a gente deseja. Porque é o Senhor que faz ser diferente. Acontece uma situação, você para e fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda nessa situação? O que o Senhor quer me dizer? Mesmo que essa situação seja uma situação de dor, situação desfavorável. O que o Senhor quer me dizer? E o quanto o Senhor quer nos dizer que a gente precisa continuar caminhando, que a gente precisa de sair das nossas situações que a gente considera elas perdidas. E às vezes a gente está perdido porque a nossa vida virou do avesso, separou, perdeu tanta coisa e precisa começar de novo e estamos sem coragem, e mudamos de emprego, mudamos de cidade, mudamos de tanta coisa, e é preciso dizer, eu vou caminhar, vou começar outra vez, porque eu sei quem me conduz, eu sei quem é que caminha comigo, e que a gente tenha coragem de transformar a nossa história, coragem de saber que Jesus venceu nossa maior dificuldade, que é a morte, e que enquanto eu ainda estou aqui a caminho, por maior que seja a dor, eu sou convidada a testemunhar o Deus que eu creio na dor. Eu sou convidada, é fácil? Não. Mas essa sensação, dessa certeza de algo que te sustenta. E quantas vezes eu já ouvi isso de uma mãe, que às vezes ajuda a criança a morrer e ela diz, doutora Filó, como é possível, no momento desse, eu sentir alguma coisa aqui dentro do meu coração que me mantém de pé? O que é possível? Por que eu estou assim? Porque existe um Deus vivo, que não é cego e que nos vê e que nos sustenta numa hora dessa. Então a Páscoa é uma questão de opção. Os discípulos de Emaús caminhavam com Jesus e não conseguiram ver, porque tinham um coração duro demais para ver, então eles não conseguiam acreditar, até que o Senhor se manifestou, os olhos deles se abriram e eles voltaram. E às vezes nós precisamos de voltar também, voltar para a palavra, voltar para a Eucaristia, voltar para a comunidade. Às vezes nós temos que fazer o caminho de volta, é preciso amolecer o nosso coração e pedir ao Senhor, transforme o meu coração. Jesus, eu quero ressuscitar, eu também quero te ver, eu também quero te ver em toda a situação da minha vida, eu também quero ter o Senhor como meu único companheiro, eu quero que o Senhor também me acompanhe, eu quero que o Senhor dê um sentido na minha vida, eu quero que o Senhor me dê paixão na vida, eu quero fazer tudo que eu faço com paixão, até o dia que me aguarda voltar. Eu quero poder aproveitar todos os minutos da minha vida, vivendo com intensidade essa vida que Ele nos deu, porque não tem outra, é essa. Com intensidade, com amor, com alegria de filho do Altíssimo. Entender que somos filhos e irmanados. Nós temos o mesmo Pai, somos irmãos. E viver nessa relação de amor. Aonde está a dificuldade? Por que apesar de passar a quaresma toda, de meditar, de viver a Semana Santa, a gente começou a semana da mesma forma? Por que eu não consigo me adoçar? Por que eu continuo ranzinza, intransigente, falando mal e com os mesmos defeitos? Parece que não passou a Páscoa, não passou mês não, só Feliz Páscoa. E nada transformou dentro do meu coração. Será que a gente não tem a ousadia de dizer ao Senhor, eu quero ser diferente? Eu quero ser alguém, um cristão, que vão olhar e falar, é cristão. Eu quero ter a marca na minha vida que se chama amor. Eu quero ter a minha vida toda embasada numa coisa que se chama amor, Senhor.
Eu quero viver como o Senhor viveria a minha vida. Me mostra, como é que o Senhor viveria? O que o Senhor faria no meu lugar aqui agora, se eu fosse convidado para isso? Como é que eu vou reagir aqui agora, Jesus? Agora, nesse lugar. Para, pergunta e cala, porque Ele vai falar. Mas a gente não tem ousadia de achar que Ele vai falar. A gente às vezes não acredita. E a gente vive uma religião dissociada. Chega de religião dissociada. Chega de medo. Chega de cristão acuado. Vamos assumir a nossa fé em plenitude. Não tenham medo de dizer, eu creio em Jesus, vivo. Não é ilusão? Não, não é ilusão, Ele está vivo. Reajam como, e que tenham uma vida que as pessoas possam ler, e às vezes vai ser a única Bíblia que as pessoas vão ver a sua vida. Então se Ele pediu, não julgue, não condene, não fale, não critique, guarda a língua, por que é tão difícil? Não leve a religião como um apêndice. Não comungue, eu não vou à igreja uma vez, de vez em quando, como se fosse um bezetacil que a gente toma e fica depositado um mês. Não é assim. A relação com o Senhor é todo dia, toda hora, é pessoal, é olho no olho. Porque só o amigo é capaz de testemunhar. Então eu tenho que conhecê-lo para poder dar testemunho dele. Eu tenho que amá-lo para dizer, Jesus que fez, sabe por quê? Porque eu conheço o rastro dele. É o meu amigo que é capaz de fazer isso por você. Eu vou te apresentar o maior amigo que você pode ter na vida. E aproveita, ele é de graça. Aproveita, não vai te cobrar. Por que a gente ainda se contenta com o cristianismo mais ou menos? Olha, se eu tenho uma vergonha na vida, é vergonha de não ser santa. Se eu tenho uma tristeza na minha vida, é a tristeza de não ser santo. Falo com Jesus, mas que luta, meu amigo. É um passo para frente e 10 para trás. Que luta, a conversão diária, ela não é brincadeira. Como ainda somos aprendizes nesse caminho do amor. E há quantos anos nós escutamos isso? O que nos falta? Atitude. Nos falta atitude. Não podemos ser morno e temos que deixar de ser morno. Temos que parar de querer fazer tudo nessa pressa que eles estavam querendo fazer. Vamos aprender a ter o tempo para o Senhor. Vamos tomar uma decisão, e aí será Páscoa. Eu quero ter Jesus como único Senhor da minha vida. Eu quero viver só para Ele. Porque se a gente pensar bem, cada dia que a gente vive, falta menos um para encontrar com Ele. Só que a gente não pensa nisso. Quando eu falo isso, o povo quer morrer, mas é verdade. Cada dia que eu vivo, falta menos um. Eu falo que delícia, menos um. E daqui a pouco eu te encontro. Então, qual atitude que eu tenho que ter hoje, para que eu não me envergonhe diante do meu Senhor? E quando eu penso, é pouco tempo que nós temos para anunciar esse Deus. Mas antes de eu anunciar a Páscoa, eu tenho que ter sido passada pela Páscoa. Jesus tem que ter transformado meu coração para que eu convença alguém. Para que eu mostre na minha vida essa alegria, mesmo diante da situação difícil. Porque a verdadeira alegria nossa está no Senhor, porque independente da situação que eu vivo, eu estou enraizada em uma única pessoa. É no meu Deus. Naquele que tudo pode. Naquele que tudo transforma. E mesmo quando a situação é difícil, que a gente saiba assumir e viver o limite disso. Porque às vezes é difícil, às vezes a gente tem uma fé, e eu não gostaria que a gente tivesse essa fé obtusa. Né? Porque a gente às vezes tem uma fé que não nos impede de ver. E às vezes a vontade de Deus não vai ser aquela que a gente gostaria que fosse. Isso eu vejo demais. A semana passada, terça-feira passada, quando o CTI estava um caos, e eu achei que eu ia perder 3 meninos de uma só vez. Perdi 2. Achei que ia perder 3 no mesmo dia. E quando eu conversei com os pais de uma criança que tinha sido operada no dia anterior, na segunda-feira, eu conversei com eles, expliquei a gravidade, quase era muito grave, a criança tinha só metade, em vez de ter um coração inteiro, ela tinha meio coração. E falei, o coração é muito grave, ele não está respondendo, não vai dar conta. Falei, o que o cirurgião falou com vocês quando terminou a cirurgia? Não, doutora, eu falei, a cirurgia não terminou às 6? Terminou. Por que ela ficou no bloco até às 9? Porque a coisa não estava boa. O que o cirurgião falou com vocês? Que era para a gente pedir a Deus pela vida dela. E vocês acharam que estava tudo bem? Um cirurgião para falar isso porque a coisa está preta. E meia. E vocês acharam que estava tudo bem? Não está bem. Aí o pai disse assim para mim, mas na experiência da senhora, que está aqui há muitos anos, ela vai dar conta? Falei, não vai. Ela vai morrer hoje. E ele me disse, apontou o dedo para mim e disse, o problema de vocês médicos é que vocês são todos ateus.
Eu nem reagi. Tadinho, ele estava sofrendo tanto, né? Eu falei, não é bem assim, né? Eu só posso dizer para o senhor o que a ciência me autoriza a dizer. O departamento do milagre não é meu. Ele não me pertence. Mas a senhora vai ver que Deus vai levantá-la e vai fazer outra vida. Eu falei, mas é tudo que eu desejo. Mas vai levantá-la mesmo para o céu. Mas eu não podia completar, né? Senão apanhava, que a situação já não estava boa. Então, já tinha sido chamada de ateia, então é melhor ficar caladinha e tudo bem. Mas é porque, às vezes, a gente fecha naquilo que a gente quer e é incapaz de dizer numa hora dessa. Como eu vi um homem dizer, tirar o chapéu e dizer, o Senhor me deu, o Senhor levou, louvado seja o meu Deus. Da gente entender que tudo nesse mundo é empréstimo. Tudo é empréstimo, e que as pessoas vão ficar conosco o tempo que for necessário, e que tudo na nossa vida, as coisas que a gente trabalha, as coisas que a gente vive, as coisas que a gente faz, é tudo por um tempo, o tempo necessário para que a gente vá sendo construído, o tempo necessário para que aquilo vá sendo transformado em nós. Às vezes a gente recebe uma notícia que foi desempregado e acha que aquilo é o fim do mundo, mas é porque eu estou achando que eu sou o dono do emprego. Não, naquele momento eu servi a Deus naquilo. Aí eu pergunto para o Senhor, onde o Senhor precisa de mim agora? Mas a gente não tem essa coragem, a gente briga, xinga, fala, como é que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor me abandonou? Essa é a atitude de quem crê. É a atitude de quem vai poder ver o Senhor em todas as coisas. Vai poder fazer uma relação de intimidade, crescer naquilo e tê-lo como companheiro, seja da hora que for na vida. Falar, caminha conosco, Senhor. Está de noite, está escuro, eu não enxergo direito. Abra, Senhor, me abra para as coisas, me ensine e me mostre que o que o Senhor projetou para a minha vida é tão grande, e eu estou fechada no meu ateliê lá, achando que o Senhor projetou só aquilo, porque é aquilo que eu estou querendo. Me faça ser desprendido de mim mesmo e dizer, faça, sou sua, completa na minha vida e realiza na minha vida a obra de amor que o Senhor quer fazer, que a gente tenha audácia de fazer como Jesus fez na mão do Pai, entrega, fala, cumpra o que o Senhor quiser. Será que temos essa coragem? A gente fica preso a uma vidinha mais ou menos. Vamos ter coragem. Vamos ter coragem de acreditar que quando eu falo, Deus escuta. Há uns anos atrás, muitos anos, quando eu precisava de montar o consultório de pediatria, já tinha o consultório, precisava de mudar de lá. E que eu fiquei uma tarde diante de Jesus em adoração. Levei a Bíblia, falei com ele, ô meu amigo, vem conversar. Vamos conversar, né? É só nós dois mesmo, não tem ninguém querendo a igreja, só nós dois. Então vamos sentar, vamos conversar. Vamos conversar, o que nós temos, o que eu preciso fazer, eu preciso sair desse lugar que eu estou, quero montar uma sociedade. Só eu e o senhor, olha que legal, eu e o senhor, sociedade única. Vai minha irmã junto, que é junto, é um bloco. Então nós duas e o senhor, só. Que é o único sócio que eu tenho coragem de ter. Então vamos fazer um negócio aqui. O senhor é meu Deus, meu Pai, sabe da conta bancária? Não tem nada, né, amigo? Sabe de todas as coisas. Eu preciso de um lugar. Mas eu queria que o Senhor me mostrasse o lugar. Então eu tenho que fazer um combinado com o Senhor. E por isso que eu falo com vocês que esse Deus, Ele é algo tão apaixonante que Ele me deixa sem fala. Que eu falei com Ele, eu vou fazer um combinado com o Senhor, porque às vezes é difícil eu te entender toda hora, nem sempre eu estou atenta, nem sempre você está falando, eu estou prestando atenção. Então vamos fazer um combinado. Quando eu chegar no lugar que o Senhor quer que eu fique, meu coração vai disparar e vai sair na boca. Combinado? Combinado é só eu e do Senhor. Então, claro que deve ter falado, tá. E aí a minha irmã saía com o pessoal buscando os lugares para a gente alugar. Eu falei com ele, eu acho que eu vou ter que alugar, não tem dinheiro. A não ser que você faça uma negociação com o pai, e ele resolva mandar. O empréstimo é eterno, que eu não vou ter como pagar. Mas aí já negocia assim mesmo, é de pai para filho, está tudo certo. E aí a minha irmã saía para poder procurar as coisas, eu não tinha tempo durante a semana, e a gente ia no sábado. E aí a gente ia, o rapaz, coitado, uma paciência. Tinha lugar que eu não descia. Eu falava, não é que não. Minha irmã falava assim, filha, mas você é muito enjoada. Pois é, você nem entrou. Eu falei, mas porque Jesus já falou que não é aqui. Eu falava, mas por fim, ela foi irritando com essa história. Eu falava, não vou descer porque Jesus falou que não é aqui não. Eu falei, não, mas você está ficando louca já. Essa história é sua com Jesus. Eu falei, não, é assim mesmo. E aí foi um senhor lá no meu consultório, um homem dono de quase um prédio. Falou comigo assim, naquele lugar. Não, vocês podem ir lá, o andar tal está prontinho para vocês. Falei, ó.
Fui lá 10 horas da noite, claro que tava, né, não tinha jeito de olhar. No dia seguinte, falei com o meu chefe, assim, no CTI, ô chefe, eu vou sair aqui um tiquinho que eu vou ali, é pertinho da Santa Casa, eu vou ali, para poder ver um negócio de uma sala. Meu chefe falou comigo assim, Filó, você não vai alugar. Deus fala. Você vai comprar. Eu falei, não tem dinheiro, não. Eu já passou da hora, você tem que comprar. Eu falei, chefe, eu não tenho dinheiro. Mas eu vou ali ver o aluguel. Saí de lá e fui com Jesus. Falei, vamos ali, amigo, vamos ali ver o negócio que você for. Disse que é lá, vamos lá ver. Aí falei, Jesus, presta atenção. Pode ser que ele não tenha guardado bem a nossa história. Presta atenção. A hora que eu chegar lá, se for o lugar que o senhor quer, as portas se abrem. Se não for, só tranca já na porta, entendeu? Para eu poder entender bem sua vontade, que eu sou meio... Às vezes eu não entendo direito. Tá bom. Cheguei lá, quando eu cheguei, o rapaz me recebeu, falou comigo assim, eu vim ver o andar tal, que o senhor teve lá no meu consultório, falou que está desocupado. Você tem certeza que é o andar tal? Mas está tudo lotado nesse prédio. Não tem nada para alugar aqui, não? Não. Comecei a rir. Não tem nada para alugar. Não, ele falou, mas quem sabe em outro lugar? Eu falei, não, moço, obrigada, nem preciso subir, não. Eu comecei a rir, falei, você é terrível, então você não quer aqui de jeito nenhum. Então, Jesus, presta atenção, nós vamos passar naquele lugar que o chefe falou que está arrumando, que está acabando de um prédio, eu vou lá. Mas só presta atenção no que eu vou te dizer. Nós vamos passar lá, porque dinheiro eu não tenho, o senhor tem, eu não tenho não. O senhor é o sócio, majoritário, eu não tenho dinheiro. Então, nós vamos passar lá, mas eu queria te dizer, abre meus olhos, que eu não vejo. E às vezes eu não enxergo o que o senhor quer. E eu queria te dizer que quando eu sou míope, queria te lembrar que eu sou míope. Então, não enxergo direito mesmo. Se lá for o que o senhor quiser, o senhor vai me mostrar. Ô, gente, quando eu cheguei, o prédio estava acabando, estava tirando os tapumes, lindo o prédio. Quando eu parei na porta do prédio, que eu vi as faixas assim, vende-se, meu coração foi pela boca. Mas saía tanto, eu falei, é aqui, amor, que você está querendo um lugar fino desse, gracinha, é que eu sei que vai pagar mesmo, não é porque de onde eu vou tirar isso? Liguei para minha irmã e falei, o que você está fazendo? Ela falou, estou atendendo, por quê? O que você está fazendo? Eu falei, eu estou comprando. O que você está comprando? Eu falei, meio andar e 2 vagas de garagem. Você está louca? Eu falei, não, assinado por Jesus, está tudo certo, vai pagar. Então, é essa intimidade que ele fala, ele mostra. É ter essa vida de ressuscitado, saber que quando você caminha, ele caminha junto. Caminha, eu digo para vocês, ele anda. Mas para poder contar isso para vocês e dizer, vivam isso. Pode viver, é engraçado, não é? Mas é assim. Essa intimidade é de coisas simples, é do seu dia a dia, é certeza que Deus participa. Jesus não quer fazer tarefa escolar conosco, não, gente. Jesus quer viver em plenitude conosco. Ele quer viver uma vida inteira com você. Ele quer participar das suas alegrias, suas tristezas, suas angústias. A gente só é angustiado porque a gente não aprendeu que tem Deus do lado. Está angustiado, fala com ele que eu estou com uma angustiazinha no coração, queria te contar o que é. Muda para mim, ele vai mudar. Conversa comigo, Jesus, como é que o senhor está vendo essa história? Ele muda, Jesus quer fazer parte da nossa vida, e isso é viver uma Páscoa. É ter Deus como centro, é acordar de manhã e falar, eis-me aqui, bom dia, a seu dispor. É ter uma vida voltada para um só, não para nós, para um só, para o Senhor. É ter tempo de saborear uma presença, é ter tempo de ter cumplicidade com Deus. É cumplicidade, que tem hora que a gente só cutuca ele assim e fala, viu bem que você falou? É exatamente isso, é que você confirmar com ele aquilo que ele já tinha te adiantado. É viver nessa alegria de saber que que nos amedronta quando nós temos um Deus vivo? Nada. Filó, mas eu morro de medo de morrer. Bobagem, segura na mão dele e fala, vamos amor, ó, para um lugar que eu ainda nem sei, mas eu sei que é ótimo, pois foi ele que fez. É essa confiança que nada, Filó, mas eu vou fazer isso. Se conversou, se rezou, se ele autorizou, não tem jeito de dar errado. Compreendem? Mas se a gente tentar fazer isso sozinho, vai dar errado. Por que esses discípulos tiveram coragem de sair anunciando esse Deus vivo? Porque experimentaram a presença desse Deus. Viram esse Deus, os olhos viram, o coração mexeu com eles, ele precisava dizer, senão o ouvido ia falar. E assim, o dia que vocês experimentarem esse Deus vivo na vida de vocês, vocês não vão ter medo do que vão dizer a respeito de vocês. Se alguém perguntar alguma coisa, é claro que você dirá com todas as palavras, mas você não viu? Foi Jesus. Fala, quem? Eu vou te apresentar. E você não terá medo de anunciar. Medo de tirar tanta gente da tristeza, tanta gente angustiada, tanta gente deprimida, tanta gente sem razão de viver, tanta gente que se arrasta, tanta gente que não anda com alegria.
que anda naquela tristeza. Fala, mas por que vocês andam tão tristes? Esqueceu que Jesus ressuscitou. O que te aflige? O que? Qual é o medo na vida? O que mesmo que você estava preocupado agora? Fala com Ele. Experimenta ver Deus agir. Experimenta que é a delícia de ter uma companhia, que você nunca está só. Experimente. Saber que Ele é vivo. Que você pode conversar com Ele. Que tem dia que eu saio do consultório tão acabado como ontem, e que eu dizia a Ele, desculpa minha falta de educação, falei tanto que eu estou sem assunto. Eu falei, eu estou sem assunto, amor, vamos calados nós dois. Estou cansada demais. Mas é saber que alguém que você tem tanta intimidade, que os amigos, quando são muito amigos, são capazes de permanecer em silêncio um do lado do outro. Porque tem intimidade suficiente para poder se olhar. Não é? É assim que eu quero que vocês vivam. Uma vida com Deus, mas uma vida de verdade, capaz de transformar e capaz de Ele poder usar de cada um de vocês e fazer da vida de vocês o que Ele sonhou. E é um projeto de amor, não tem jeito de dar errado, não tem jeito de ser infeliz, porque foi Ele que sonhou. Deus nunca vai sonhar com nada errado para a sua vida. E se hoje, nesse momento, tem alguma coisa na sua vida que não está bom, é porque não foi passado pela luz de Deus. Deus, a luz da ressurreição, não transformou. Então hoje eu quero que você pense, o que na sua vida está precisando de ser ressuscitado? Pense, o que não está de acordo com o projeto de amor de Deus? O que na sua vida não te traz alegria? O que não te deixa caminhar com leveza, saber que eu busco e vivo com Deus vivo? Que eu tenho que ter uma paixão pela vida, por Ele, pelas coisas que Ele colocou na minha vida. Tenha coragem de colocar-se diante dEle e dizer, Senhor, sou cega, sou surda, estou nua, sou pobre, estou infeliz, estou à margem. Eu quero entrar no caminho. Eu quero caminhar. Eu quero caminhar como ressuscitado. Eu quero caminhar com a certeza que alguém caminha comigo, com um Deus que anda comigo, que só quer o melhor para mim, que quer transformar tudo, para que pela sua vida Ele possa transformar outras vidas. Que você possa ser um sinal de que Deus ressuscitou. Já acabou, o sepulcro está vazio. Nova vida aconteceu. Deus caminha conosco. Hoje a doutora Filó vai nos falar do Evangelho de João, no capítulo 20. Aquela passagem que a pedra é rolada e que eles descobrem que Jesus verdadeiramente ressuscitou, que Ele não está mais lá, mas Ele vive. E ela começa a fazer uma analogia com a nossa vida e nos fala que o amor precisa de intimidade, o amor precisa de silêncio, precisa de convivência diária, para que a ressurreição venha acontecer na nossa vida a cada dia. A cada dia somos ressuscitados um pouco. A cada dia morremos um pouquinho para aquela vida velha e nascemos um pouquinho para a nova vida. E a nossa oração hoje vai ser essa, pedindo ao Senhor que derrame seu Santo Espírito na nossa vida e que nos ressuscite, que nos renove para uma nova vida diante dEle, de amor e de intimidade. Vamos rezar? Senhor, estamos aqui hoje mais uma vez, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor se deu por nós. E através da sua morte, nós temos acesso ao Pai novamente, porque o Senhor ressuscitou. E junto com o Senhor, nós vamos ressuscitar também. Mas hoje, Senhor, nós queremos te pedir, renova a nossa vida espiritual que anda morta. Mata em nós, Senhor, aquilo que não vem de Ti e faz nascer novas criaturas para o louvor e a glória e o nome do Seu nome poderoso. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034, ramal 31. E você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!
No Evangelho de domingo, nós ouvimos o relato de que, no Evangelho de João, capítulo 20, que os discípulos estavam reunidos domingo, trancados em casa, com medo dos judeus, com medo de tudo que tinha acontecido. Estavam com as portas trancadas, Jesus entrou, soprou sobre eles, Jesus desejou a paz. E Tomé não estava com eles. Quando Tomé chegou, eles falaram: não, nós vimos o Senhor esteve aqui. Tomé falou: se eu não puser a mão, se eu não pegar na mão dele, não puser a mão no peito dele,